Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o Resenha Express. Resenha Express chegando e eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar. Quem puder dar uma moral também, deixar o hype no vídeo, cara, faz muita diferença o hype de vocês. O hype faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, então deixe o seu hype aí, por favor, galera. Vamos falar de Fluminense, um dia após a vitória importante sobre o Mirassol. E o pós-jogo ali teve algumas movimentações, que o torcedor do Fluminense ficou meio assim, preocupado, né? Tipo, uma das coisas que chamou muita atenção no meu pós-jogo ontem, a galera falando que, pô, cara, você viu que o Thiago Silva bateu boca com o Fábio? Será que eles brigaram? Será que aconteceu alguma coisa? Então, e a gente, em cima disso daí, a gente foi apurar se teve algum problema ali entre o Thiago Silva e o Fábio. Eu até estranhei, porque não é comum o Fábio e o Thiago Silva baterem boca ou terem problemas, são jogadores muito tranquilos, né? O Fábio é um cara muito bom de grupo, um cara que jamais teve problema de relacionamento em grupos, e o Thiago também é um gentleman, né? Então eu achei estranho quando a galera tava falando sobre isso, né? Sobre bater boca, não sei o quê. Aí eu procurei também me inteirar sobre o assunto, né? Saber o que estava acontecendo. Eu vi lá um vídeo da Globo lá no final lá deles meio que tendo uma conversa um pouco mais áspera. Mas a informação que eu tenho para vocês aqui sobre isso é para tranquilizar todo mundo. Não teve nenhum problema entre o Fábio e o Thiago Silva, tá? Inclusive na saída do campo eles não estavam brigando. A informação que eu tenho é que eles estavam falando de situações de campo e estavam se referindo a um outro jogador que a princípio parece que foi algum lance que um jogador falhou. Eu não sei qual é o jogador, mas eu sei que eles estavam falando de outro jogador e não estavam nem falando deles, né? Não estavam batendo boca um com o outro por conta de uma falha que um ou outro tivesse tido. Não teve esse problema. Eles estavam falando sobre uma situação de jogo ali, estavam com uma conversa um pouco mais áspera, mas não era uma briga. Era uma conversa áspera sobre um jogador. Pelo menos foi o que uma fonte me passou. Essa fonte não quis... Eu acho que não quis revelar quem era o jogador que eles estavam falando. Mas foi basicamente o que aconteceu, não teve briga nenhuma, nada disso, então acalmem os corações aí que não teve problema, tá bom, galera? Dando sequência, a gente vai falar aqui sobre uma situação, né, que aconteceu no campo e passou despercebido, muitas pessoas não perceberam, mas o zagueiro Freitas, cara, ficou muito revoltado com as vaias da torcida no momento que ele recebeu uma bola, que ele foi dar um lançamento e, não sei se vocês viram, teve um determinado momento do jogo que ele chutou a bola para o lado, com raiva, e essa raiva dele era por causa das vaias da torcida do Fluminense. O jogador se mostrou muito incomodado com as vaias, com as cobranças da torcida, e aí ontem eu tive uma informação que ele chegou no vestiário, ele estava desolado, chateado, de cabeça baixa, por conta das vaias que recebeu no jogo. O zagueiro não esperava que fosse ser cobrado, né, que fosse sofrer vaia, que fosse sofrer essa cobrança, mas o grupo, no geral, parece que conversou com ele, explicou que é normal. O Fluminense é um clube gigante, ele estava jogando no Peru, lá não tem cobrança que tem aqui no Brasil. Enfim, mas o jogador estava meio que desolado com a cobrança da torcida em cima dele e que ele ficou muito sentido com as vaias do torcedor do Fluminense. Aí eu fico pensando assim, né? Cara, se esses caras tivessem vivido os anos 90, que nem o PC lá, lateral, viveu, né? A galera gritando, bota pra vender. Eu fico imaginando como é que esses caras, o que esses caras fariam, né? Os caras iam, ó, se auto... Só pode, porque é inacreditável como esses caras são sensíveis hoje em dia, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu, segundo informações que eu obtive. Para fechar o Resenha Express, uma notícia muito importante, né? O Zubeldia deu uma esperança de mudanças. Pelo menos, se não mudanças de peças, mudanças táticas. E ele falou isso na coletiva de ontem. Vamos ver o que falou o Zubeldia, uma pergunta muito boa feita pelo GE a ele. Vamos ouvi-lo. Aqui, meu amigo. Eu queria saber de você se esse tipo de esquema ele já está finalizado para enfrentar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Acho que é o grande jogo, né, que é aguardado pela torcida do Fluminense. Porque, por exemplo, na última vez que o Vasco, a penúltima vez que o Vasco entrou em campo, teve muita dificuldade com um sistema com 3 volantes, né, contra o São Paulo, um time mais retrancado. O Fluminense já chegou a ter essa disponibilidade durante a temporada, até na Copa do Mundo. O cara tá sugerindo o Fluminense jogar com 3 volantes contra o Vasco, dar uma retrancada ali, ó. Ele tá meio que sugerindo pro Zubeldia. Vamos ouvir. De clubes. Queria saber se esse tipo de formação passa pela sua cabeça para esse jogo específico
E também queria abrir espaço para você se comunicar com a torcida do Fluminense, sendo que o próximo jogo é contra o Flamengo, é um clássico, também muito importante. E óbvio, Cruzeiro. Com o apoio da torcida, o resultado tem acontecido. Curto, né? 1-0, 1-0, 1-0, mas no final das contas são 3 pontos. Queria que você falasse também um pouco com o torcedor do Fluminense. Bueno, el clásico para Flamengo falta, no digo una eternidad, pero falta mucho, entonces irnos hasta allá, todavía no es que estoy pensando en ese partido, a pesar de que sé que es un partido importante para todos nosotros, así que ya después de Cruzeiro empezaremos a pensar en Flamengo. De cara a lo que me decías con 3 volantes o alguna alternativa, perdón, por supuesto que está en nuestra mente poder buscar alguna variante. Sí, puede ser porque el equipo en el Mundial de Clubes manejó 2 sistemas diferentes, uno con línea de 3/5, con 3 en el medio y 2 puntas, com 2 en el medio, 2 extremos e um centroatacante. Então, ele tá falando que pode sim buscar variações, até porque ele tem um exemplo do Mundial de Clubes, você viu ele falando? E é o que a gente tá pedindo, né? O Fluminense no Mundial de Clubes tinha 2 formas de jogar, chegou no Brasil, o Renato abriu mão dessas formas de jogar, voltou à mesmice, a mediocridade de um único sistema, e o Zubeldia tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, exemplos de que dá para jogar em outro esquema a gente tem. É só seguir, né? Después un 4-5-1 también, con 3 en el medio, 4 atrás y 3 arriba. Yo siempre he destacado que al tener variantes uno puede trocar, como me pasó. Yo he sido bien claro con los 3 centrodelanteros. Quien más ha jugado conmigo y quien más ha jugado de titular conmigo hoy en día es John Kennedy, ¿no? A pesar de que yo sé que John es un delantero que revulsivo para trocar, es un buen jugador también, que no todos los jugadores se hallan en la sustitución, se acomodan rápido. Yo creo que John puede hacer las dos, puede jugar de titular, por supuesto, como lo juego, que jugó creo que 6 partidos y puede entrar e cambiar uma equação negativa. Enfim, o que ele quer dizer foi isso, vocês viram aí, né? Que ele tá sim passível de mudanças, está passível de montar esquemas táticos diferentes para o jogo contra o Vasco. O John Kennedy é uma peça que pode se adaptar a variantes no jogo. Enfim, é uma esperança, né, galera? É uma esperança que fica, é uma expectativa que fica, pelo menos na parte tática aí, a gente vê que ele tá tendente a tentar fazer alguma coisa diferente contra o Vasco. Os exemplos do próprio Fluminense estão aí, e a torcer para que isso aconteça. Vamos ver. Esse foi o Resenha Express. Hoje, às 5h30 da tarde, tem os 3 tenores aqui no canal, a nossa live de toda sexta-feira. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!